Desde cedo, somos ensinados a andar juntos, a seguir regras, a imitar, a repetir. Nos dizem o que é certo, o que é esperado. A aceitação torna-se nossa maior recompensa, o conforto de pertencer, de fazer parte de algo maior, de não estarmos sozinhos. Mas o que realmente significa pertencer? Até que ponto essa necessidade de aceitação nos liberta ou nos aprisiona? O rebanho, essa força invisível, não é apenas uma metáfora. Ele é uma realidade psicológica que nos molda. Nos diz o que pensar, o que sentir, como agir. E na maioria das vezes, não questionamos. Porque não há necessidade de coragem quando o caminho já está traçado para nós. O que nos é exigido é a conformidade. Apenas se adapta quem deseja ser aceito. E por mais que esse conforto nos atraia, ele começa a sufocar. A verdadeira coragem surge quando o silêncio da conformidade já não é mais suficiente. Quando nos damos conta de que vivemos uma vida que não escolhemos, uma vida que não é nossa. Não é fácil perceber que, ao tentar se encaixar, acabamos apagando a nossa própria essência. A imitação do outro começa a tomar o lugar da nossa verdade. E o que acontece quando esse processo começa a nos incomodar? Quando começamos a sentir que há algo errado, mas não conseguimos identificar o que é. O rebanho nos diz que devemos nos calar diante das mentiras, que devemos aceitar o que é imposto, que devemos seguir sem questionar. A paz é vista como a ausência de conflito. O silêncio é considerado virtude. Mas o que é a verdadeira paz? E quem define o que é virtude? O rebanho nos oferece segurança, nos dá a sensação de que pertencemos, de que estamos no caminho certo. Mas a que custo? Ele nos dá a sensação de paz, mas é uma paz falsa. Uma paz que nos mantém adormecidos, sem questionar. E o pior, essa paz exige que abandonemos quem realmente somos. Aceitar isso se torna o preço que pagamos para continuar pertencendo. Mas, e se esse preço for muito alto? E se, ao aceitar essa paz, começamos a perder a nossa própria verdade? E mais ainda, quando finalmente percebemos isso, nos vemos em um dilema. A verdadeira liberdade não é uma brisa suave, não é leveza. Ela é um peso, um fardo que carregamos ao perceber que vivemos a vida de outras pessoas, não a nossa. A liberdade não vem com a promessa de felicidade, mas com a consciência de que ao sair do rebanho nos tornamos solitários. E, nesse despertar, não há aplausos, não há validação. O que há é a dor de ver que a liberdade custa mais do que imaginávamos. O que acontece quando nos damos conta de que, para ser quem realmente somos, precisamos abandonar o que sempre nos foi dado como certo? Para sair do rebanho, não basta só nos afastar fisicamente. A verdadeira ruptura acontece internamente. E é aí que a batalha começa. Não contra o mundo, mas contra nós mesmos. Porque quando começamos a questionar, a ver o mundo de outra forma, a pressão externa diminui, mas a pressão interna aumenta. O que se espera de nós? O que queremos para nós mesmos? Quem somos nós, de fato? A culpa começa a surgir, não do que fizemos de errado, mas da sensação de que estamos traindo o que nos foi ensinado. A culpa de questionar, de ver além, de romper com o que nos foi imposto como certo. Mas a culpa não é nossa. A culpa é a voz do medo, a voz do conformismo que tenta nos trazer de volta para o rebanho. Mas o que é a verdadeira culpa? Será que somos culpados por tentar ser quem somos? Ou será que a verdadeira culpa está em não sermos autênticos, em viver em função do que os outros esperam, em nos calar, em viver de forma artificial, apenas para não ser rejeitado? É aí que a verdadeira força começa a surgir. Não uma força que vem da rebeldia ou do confronto, mas uma força interna, silenciosa. Uma força que não precisa de aplausos nem de validação. Uma força que nasce da aceitação de que, para ser livre, precisamos abrir mão do que nos dá segurança. A verdadeira força está no silêncio, no momento em que deixamos de nos importar
com o que os outros pensam. E é nesse silêncio, muitas vezes doloroso, que começamos a perceber que a verdadeira liberdade não é conquistada. Ela é vivida. Ela nasce do desconforto, da sensação de não se encaixar mais, de não ser mais parte de algo que sempre pensamos ser nosso. Mas o que vem quando nos afastamos do rebanho? O que vem depois dessa ruptura? Não é uma vida cheia de respostas. Não há garantias. O que há é o constante questionamento de quem somos, de onde estamos, do que queremos. Não há um caminho já traçado. Não há um roteiro a seguir. O que há é a construção constante de um novo caminho, um caminho sem certezas, sem promessas. Um caminho que não será seguido pela multidão, mas por aqueles que têm coragem de viver de acordo com a sua própria verdade. E essa verdade não é algo pronto. Ela não é algo que podemos definir de uma vez. Ela se forma a cada passo, a cada decisão, a cada escolha que fazemos. Então, o que é a verdadeira liberdade? Será que é viver sem as amarras do rebanho, sem a pressão de ser aceito? Será que a liberdade é simplesmente a capacidade de ser quem realmente somos, sem medo do julgamento alheio? A verdadeira liberdade não é sobre chegar em algum lugar. Não é sobre alcançar algo. Ela é sobre se tornar. Se tornar quem você é. Se tornar quem você nasceu para ser. E enquanto isso não acontece, a luta continua. Não contra o mundo, mas contra as correntes invisíveis que ainda nos prendem. As correntes que estão dentro de nós. E a verdadeira pergunta, então, não é como sair do rebanho. A verdadeira pergunta é como viver fora dele sem perder a nossa essência. E, enquanto essa pergunta não encontra resposta, o caminho permanece aberto, sem fim, sem conclusão, sem certezas. O rebanho, então, se torna mais do que um simples grupo. Ele é um reflexo de tudo o que fomos condicionados a aceitar, a acreditar, a seguir. Quando saímos dele, não apenas deixamos de fazer parte de um coletivo, deixamos de ser aquilo que nos foi moldado a ser. Mas, e o que vem depois? O que acontece quando as certezas começam a se desfazer e tudo o que antes parecia certo, agora parece ser uma mentira? A sensação de vazio, de estar perdido, surge não porque a ausência de um caminho nos desorienta, mas porque ficamos cara a cara com a realidade de que não sabemos mais quem somos. Quando a identidade que construímos está presa nas expectativas dos outros, o que resta quando essas expectativas não são mais suficientes? A verdadeira ruptura não está no ato de sair, mas no que vem depois. Quando você rompe com tudo o que era esperado de você, com tudo o que foi ensinado, com tudo o que foi imposto, você se vê diante do abismo. E o que fazer quando esse abismo não tem fundo? Quando a única coisa que você tem para segurar é a sua própria coragem de continuar, mesmo sem saber para onde está indo? A verdade é que, à medida que você começa a perceber que a vida que você estava vivendo não é a sua, você se vê diante de uma nova realidade. Não há mais um roteiro. Não há mais um caminho claro. Não há mais um lugar para se encaixar. A liberdade que você tanto buscava começa a parecer incerta, porque ela vem com um custo que não esperava, a perda da segurança que o rebanho oferece. Mas o que realmente perdemos ao romper com o que nos era imposto? A sensação de pertencer? O conforto da aprovação dos outros? O que se perde não é a aceitação externa, mas a aceitação de nós mesmos, de quem realmente somos, quando deixamos de ser o reflexo das expectativas alheias. O peso não está em viver de acordo com o que é esperado de nós, mas em viver com a consciência de que estamos apenas imitando, que estamos apenas repetindo o que nos foi dito ser certo. E ao percebermos isso, surge uma dor profunda. A dor de saber que, ao seguir as regras do rebanho, estamos deixando de viver a nossa verdade. Mas, ao mesmo tempo, essa dor é necessária, porque é ela que nos desperta. Quando nos damos conta de que as respostas nunca nos foram dadas de forma autêntica, mas sim forjadas por aqueles que nos moldaram,
começamos a ver o mundo de forma diferente. Não é mais sobre seguir as regras que nos foram impostas, mas sobre descobrir o que está além dessas regras. A verdadeira liberdade, então, não vem de uma simples rebeldia contra o sistema, mas de uma profunda transformação interna. Uma transformação que nos leva a questionar tudo o que acreditávamos saber, a duvidar de tudo o que nos foi ensinado, a refletir sobre o que é realmente nosso. E quando essa transformação começa, o que vem com ela? Não a certeza de que encontraremos as respostas, mas a confiança de que, mesmo sem respostas, podemos seguir. Não há mais a necessidade de provar algo a alguém, de justificar as escolhas, de buscar validação, porque a verdadeira validação não vem do olhar dos outros, mas do nosso próprio olhar, da N. E então, nos deparamos com a solidão. Não uma solidão vazia, mas uma solidão cheia de significado. Uma solidão que não é o fim, mas o começo de um novo entendimento. A solidão não é o vazio da falta de companhia, mas o espaço onde nossa verdadeira essência pode florescer. Não é um lugar de abandono, mas um espaço de redescoberta. Um espaço onde, finalmente, podemos ouvir a nossa própria voz, sem as distrações do mundo à nossa volta. E nesse espaço, algo começa a crescer. Não é uma ideia nova, não é uma visão idealizada, mas uma nova forma de ser. Uma forma de ser que não depende mais do olhar dos outros, mas que se sustenta pela nossa própria presença. E, no entanto, esse caminho não é fácil. Porque, ao se afastar do rebanho, você não apenas se afasta das expectativas alheias. Você também se afasta do seu próprio entendimento de si mesmo, que foi construído ao longo do tempo. E isso dói. Dói porque, até aquele momento, a sua identidade estava atrelada ao que os outros pensavam de você. E ao perceber que essa identidade não é realmente sua, você se vê perdido. Não porque não tenha mais um caminho, mas porque não tem mais certeza de qual caminho seguir. E essa incerteza é desconfortável. Ela nos coloca em um estado de constante questionamento. Quem somos? O que queremos? Para onde vamos? É nesse estado de questionamento que a verdadeira liberdade começa a se formar. Não como uma resposta definitiva, mas como uma abertura para novas possibilidades. A liberdade não é um estado de chegada, mas de caminhada. Uma caminhada sem um mapa, sem um guia, sem um destino claro. Mas, paradoxalmente, é exatamente nessa ausência de garantias que encontramos a nossa verdadeira força. A força de continuar, mesmo sem saber para onde estamos indo, a força de nos mantermos fiéis à nossa própria jornada, sem olhar para trás, sem buscar aprovação, sem seguir as regras do rebanho. E assim, o caminho se forma não a partir de respostas prontas, mas a partir das perguntas que começamos a fazer. Não é mais sobre encontrar as respostas, mas sobre viver as perguntas. E ao viver essas perguntas, o caminho vai se revelando, não como algo a ser alcançado, mas como algo a ser experienciado. Não é sobre chegar em algum lugar, mas sobre ser quem somos ao longo do caminho. Porque, no final, a verdadeira liberdade não é algo que se conquista, é algo que se vive. E viver a liberdade significa estar disposto a caminhar sem saber exatamente onde estamos indo, mas confiando que, ao dar o próximo passo, o caminho vai aparecer. E quando finalmente alcançamos esse entendimento, percebemos que a verdadeira liberdade não é uma chegada, mas uma jornada contínua. Não é sobre encontrar respostas definitivas, mas sobre viver cada passo com autenticidade. A jornada pode ser cheia de incertezas, de dúvidas e de solidão, mas é justamente nesse espaço de não saber que a verdadeira clareza começa a se formar. Porque, no fundo, a liberdade não é uma luta contra o mundo, mas uma aceitação profunda de quem somos, sem a necessidade de aprovação externa, sem a pressão de nos encaixar. O rebanho continuará a existir,
com suas regras, seus padrões e suas expectativas. Mas agora, temos a escolha. A escolha de caminhar ao nosso próprio ritmo, de viver a nossa própria verdade, de ser quem realmente somos, sem medo do que os outros possam pensar. E ao fazer isso, descobrimos algo que sempre esteve dentro de nós: a capacidade de viver com coragem, de fazer nossas próprias escolhas e de criar um caminho que seja verdadeiramente nosso. E por mais que o caminho à frente seja incerto, por mais que a jornada nos desafie, é nessa liberdade de escolha, nesse poder de ser autêntico, que encontramos a verdadeira paz. Não aquela paz imposta, mas a paz que vem de dentro, do reconhecimento de que, ao nos libertarmos das amarras externas, estamos finalmente livres para ser tudo o que fomos destinados a ser. O rebanho sempre existirá, mas a verdadeira força está em ser capaz de caminhar sozinho, sem medo, sem necessidade de aceitação, e no final, saber que, apesar de tudo, a única aprovação que realmente importa é a nossa própria.